O jiu-jitsu me ensinou que ser ansiosa não é ruim. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê. Fala galera, mais um vídeo aqui do A Mente Faixa Preta. E hoje a gente vai falar sobre como o jiu-jitsu me ensinou que a ansiedade não é ruim. Por muito tempo, eu achei que a ansiedade era um defeito da minha personalidade. Eu acreditava que as pessoas que eram emocionalmente fortes, aquelas pessoas que estavam sempre calmas diante de qualquer situação. E enquanto isso, antes ali de uma reunião importante, de alguma coisa, algum evento especial, a minha mente ficava assim, um caos, parecia que tava correndo uma maratona. Minha cabeça imaginava cenários, criava várias possibilidades, antecipava problemas, ficava encontrando coisas ruins que às vezes tinha gente que nem enxergava, sabe? E te falar, nossa, eu odiava isso, era muito ruim, sabe? Porque quanto mais eu tentava não pensar sobre isso, mais eu pensava sobre isso. E aí eu comecei então a estudar sobre neurociência e também treinar jiu-jitsu. A doida, né? E aí, depois de um bom tempo, né, vivenciando a prática do jiu-jitsu e também lendo a respeito de como que funciona nosso cérebro, nossa mente, eu comecei a perceber que algo mudou dentro de mim com relação à ansiedade. Eu comecei a ver que talvez a ansiedade ela não estivesse tentando me atrapalhar, sabe? Talvez ela estivesse tentando me preparar. E assim, pode ser besta, mas essa percepção mudou tudo. Por quê? A neurociência, ela mostra que o nosso cérebro, acima de tudo, é uma máquina de previsões. Nosso cérebro está constantemente tentando antecipar o que pode acontecer no futuro para aumentar nossas chances de sobrevivência, né? Porque na época lá das cavernas, a gente não tinha agenda, a gente não tinha calendário, a gente não tinha previsão do tempo. Se a gente quisesse ir para algum lugar, a gente não tinha um mapa ali, um GPS para prever a rota, para avisar se ia ter acidente na estrada. Então, os nossos ancestrais lá da época das cavernas, eles precisavam sim prever os riscos para permanecer vivos, sabe? Só que o cérebro moderno, da vida moderna, continua fazendo a mesma coisa, não atualizou. Só que a diferença é que hoje ele não precisa avisar a gente que tem um urso escondido atrás de uma árvore querendo te comer. Não. Hoje, o nosso cérebro, ele nos alerta sobre uma reunião importante, uma mudança de carreira, uma competição, uma conversa difícil, ou até mesmo qualquer outro tipo de situação que gera incerteza pra gente, né? Algo que é desconhecido, muitas vezes, né? Acaba nos gerando o sentimento de ansiedade. E aí, eu comecei então a perceber que a minha ansiedade ela tinha um padrão. Toda vez que eu ia ter algum evento importante na minha vida, a minha cabeça começava a pensar em tudo de ruim que podia acontecer. Tudo. Era caótico, assim. Cara, eu pensava assim, pra eu ir pra lá eu posso esquecer alguma coisa, eu posso me atrasar, eu posso não estar preparada para aquilo, eu posso ser mal interpretada se for fazer tipo uma apresentação, por exemplo, eu posso errar em algum momento, né? Então, tudo isso passava aqui dentro da minha cabeça. E aí, de primeira, eu comecei a tentar lutar contra esses pensamentos, a não querer saber deles, assim. E quanto mais eu não queria pensar sobre isso, mais eu pensava sobre isso. E aí, teve um dia que eu resolvi fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu me perguntar assim, como que eu faço para parar de pensar nisso? Eu me perguntei o seguinte,
como que eu posso usar isso ao meu favor? Então eu comecei a anotar. Comecei a anotar assim, será que eu vou esquecer alguma coisa? Porque daí eu pensava, pode ser que eu esqueça alguma coisa. Então eu vou fazer uma lista do que eu tenho que levar e do que eu não posso esquecer. Pego as coisas daquela lista e levo, e não vai ter o perigo de eu esquecer. Pode ser que eu me atrase. Aí eu começava a pensar, quanto tempo que leva para eu ir da minha casa até naquele lugar? São 15 minutos. Eu tenho que estar lá tal hora, então eu vou sair 15 minutos antes dessa tal hora. Mas se tiver trânsito, é um horário que tem trânsito, então eu vou levar mais tempo. Então eu saio antes para não correr o risco de me atrasar. Então, tudo que eu anotava como algo que poderia dar errado, eu procurava uma solução para aquilo depois, né? Quando eu fico nervosa, me dá branco, me dá um branco. Então, se for alguma coisa que eu tenho que apresentar, eu fazia um script, anotava tudo que eu tinha que falar, os pontos importantes, treinava na frente do espelho e levava esse script junto comigo para não correr o risco de, na hora dar branco, eu esquecer. Então, tudo que meu cérebro falava para mim que podia dar errado, eu anotava e eu entregava para mim mesma a solução daquele problema. E aí, tudo isso, né, fez com que a minha ansiedade que me paralisava começou a ser uma ferramenta para eu me preparar para os eventos importantes na minha vida. Bum, explodiu o seu cérebro, né? E aí, diante de tudo isso, eu percebi uma lição que o jiu-jitsu estava me ensinando muito. Uma lição para fora do tatame, sabe? Porque assim, no começo, qualquer movimento do seu adversário, do seu colega de treino, parece uma ameaça enorme. E aí, como a gente tá no começo, a gente não sabe o que fazer, a gente gasta energia demais, faz muita força, a gente contrai o nosso corpo inteiro, a gente reage a tudo, né? E a gente não sabe o que tá acontecendo. Muitas vezes, aquele sufoco que a gente tá passando lá na hora do treino, foi a gente mesmo que se colocou. Só que como a gente tá só reagindo de qualquer maneira, a gente nem percebe o que tá acontecendo. E aí, por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele acha que tudo é um perigo. Então ele fica no estado de alerta e de reagir a todo momento. E aí, conforme a gente vai treinando, a gente vai aprendendo as técnicas, a gente vai se habituando, vai também encontrando o nosso jogo ali dentro do jiu-jitsu, essas coisas vão mudando um pouco. Então a gente para de passar tanto sufoco, a gente para de levar tanto amasso, né? Mas da mesma forma a gente continua atento. A gente continua prestando atenção no que o nosso colega ali de treino, né? Eu não vou falar oponente porque não é a palavra, né, adequada. O nosso colega de treino, né? A gente fica prestando atenção no que ele vai fazer, que movimento que ele vai fazer. Então, mesmo que depois de um tempo a gente não tá mais tão cru assim, que a gente já tem um pouquinho mais de repertório, de técnica, da mesma forma a gente continua bastante atento a tudo, as movimentações dos nossos colegas ali quando a gente tá treinando, né? Só que aí a gente consegue receber essa informação e utilizar ela, né? A gente acaba trabalhando com ela a nosso favor e não só reagindo, não só usando força, sabe? E aí, com isso, a gente acaba ali não entrando mais em pânico, não sendo muito reativo, não usando tanta força, não contraindo tanto nosso corpo igual era no começo, sabe? Porque a gente recebe a informação, a gente não entra em pânico, a gente processa essa informação, a gente analisa essa informação e diante de tudo isso a gente responde a ela da maneira que não vai deixar a gente tão no sufoco igual era no começo.
E a ansiedade, ela funciona de uma maneira muito parecida. Porque assim, ó, raramente o problema é a informação que a ansiedade traz. O problema, ele costuma vir na forma como a gente interpreta essa informação. Quando a gente acha que a ansiedade é uma inimiga, a gente entra numa guerra com o nosso próprio cérebro. Eu sei porque eu já fiz muito isso, muito mesmo. E pra mim, além de tudo isso, dava sintomas físicos, assim, dava piriri muitas vezes, taquicardia, suava a mão, falta de ar. Sério, já teve vezes assim de eu achar que eu ia infartar, sabe? Mas era, na verdade, a ansiedade. Porque eu estava tentando lutar contra ela, eu estava tentando reprimir ela, sabe? Mas aí eu comecei a prestar atenção e perceber que a ansiedade, na verdade, estava me sinalizando algo importante. E com isso, eu ganhei a oportunidade de transformar a ansiedade em estratégia. Assim como no jiu-jitsu, a gente acaba utilizando estratégias, né? E assim, gente, isso não significa que toda ansiedade seja boa, que toda ansiedade seja útil, mas a gente pode sim utilizar ela como uma ferramenta de preparação. Até porque existe uma diferença enorme entre ser governado pela ansiedade e usar ela ao seu favor, como uma fonte de informação, sabe? E hoje, quando eu sinto aquele frio na barriga, que ele ainda acontece, tá? Vai acontecer. Às vezes, quando algo é importante pra você, você vai ficar ansioso. É normal. Só que hoje em dia eu não interpreto isso como um sinal de que eu não sou capaz. Um sinal de que vai dar tudo errado. Eu interpreto isso como um convite, sabe? Um convite pra eu ir lá investigar, um convite pra eu me preparar melhor, um convite para eu transformar o medo em ação. E isso é muito libertador, assim, sabe? Porque, igual eu falei, se o evento é importante para você, você vai ficar ansioso. Não tem como não sentir ansiedade na vida do dia a dia, assim, sabe? Só que o curioso é que, assim, muitas pessoas, elas passam a vida inteira tentando eliminar as emoções, reprimir as emoções. Ah, eu não quero sentir isso, é ruim, eu não quero sentir. Mas você vai sentir. Só que você tem que prestar atenção de que, na verdade, aquele sentimento, ele tá tentando te ajudar. Porque as pessoas, elas tentam reprimir a ansiedade, tentam reprimir raiva, medo, frustração, sabe? Tudo isso. Só que, gente, as emoções, elas não surgem por acaso. Elas estão trazendo algo para avisar a gente de alguma coisa. Elas estão trazendo mensagens ali. E a gente tem que abrir nossa mente, ficar atento a ouvir essas mensagens que o nosso corpo, o nosso cérebro estão nos trazendo, sabe? Algumas mensagens a gente precisa questionar, outras a gente precisa acolher, né? Outras a gente transforma em ação, assim como eu fiz com a listinha que eu falei pra vocês, que eu listava tudo que podia dar de errado e eu transformei numa ação para aquilo de errado não acontecer. Então, todo problema eu trazia uma solução. Isso foi uma forma de as mensagens que a minha ansiedade estava me trazendo, eu transformei em ação, sabe? E a maturidade emocional, ela não nasce quando a gente elimina emoções desconfortáveis, quando a gente reprime essas emoções ruins. A maturidade emocional, ela nasce quando a gente desenvolve a capacidade de compreender o que essas emoções estão tentando nos comunicar. E assim, gente, o jiu-jitsu me ensinou que a força não tá em eliminar a pressão, mas em aprender a funcionar sob pressão. E nos meus estudos ali de neurociência, eu aprendi que o nosso cérebro, ele não tá tentando sabotar a gente a todo momento. Não, ele tá apenas tentando nos proteger. E no dia a dia eu percebi que a ansiedade parou de ser uma inimiga minha
no momento que eu comecei a não lutar mais contra ela e comecei a escutar as mensagens que ela tinha para mim. Porque às vezes, gente, aquilo que parece estar nos atrapalhando é justamente a ferramenta que faltava para nos preparar para o próximo nível. Então, assim, eu convido você agora a toda vez que você começar com aqueles pensamentos negativos de que tudo pode dar errado, pega e anota todos os pensamentos. Anota num papel, no bloco de notas do celular, ou algum aplicativo de lista que você tenha. Anote tudo. E depois, com essa lista criada, você vai então criar ações para que essas coisas ruins aqui não aconteçam, tá? Comenta aqui embaixo se essa técnica funcionou para você e te espero no próximo vídeo.